Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Porque quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem me, Senhor, eu quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem me mudar. Cadê as palmas ao Senhor Jesus? Graça e paz, igreja. Abençoados. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus nessas regiões celestiais. Graça e paz especial a todos que me assistem agora através do nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que está agora pelo YouTube. Graça e paz a todos aqui em Santo André. O importante é que, de um modo ou de outro, nós somos participantes do Espírito Santo neste reino de Deus. Por favor, mais uma salva de palmas bem bonito para Jesus por esse mover. Não. Bíblia, papel e caneta. Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Estamos vindo de um mover do Rio de Janeiro, acabamos de chegar, e esse mover de lá vem para cá, porque a igreja é uma só. Amém? Efésios 4, versículo 11. O apóstolo Paulo deixou registrado no apostolado, que não pode mudar. Efésios 4, versículo 11, Paulo disse: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. Por que o Senhor fez isso? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O propósito de Deus é aperfeiçoar os santos. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. O desempenho é o crescimento. Abba Pai, Deus deu, Ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o crescimento do ministério. Quem recebe essa palavra? O ministério, segundo o apostolado de Paulo, ele cresce através desses 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aonde estão esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Onde eles estão? 1 Coríntios 12, 28, Paulo disse: a uns pôs Deus na igreja. Diga comigo, está na igreja. Nem todos na face da terra vai se encontrar com um apóstolo. Porque a igreja está na face da terra. Mas se não se encontrar como vocês têm encontrado com um apóstolo, não tem problema. Contanto que toda a igreja esteja debaixo do apostolado. Você consegue entender isso? Vocês estão próximos
de um apóstolo, fisicamente, glória a Deus. Mas temos pessoas incontáveis que estão longe do apóstolo. Estávamos no Rio de Janeiro, pessoas que eu nunca vi. As pessoas me vêem, mas eu não vejo elas. É um amor que você não imagina. É um carinho, é um respeito, é uma honra, é uma consideração. Porque está com o apóstolo, como vocês estão? Não, mas porque está debaixo do apostolado. Não está com o apóstolo fisicamente como vocês, mas está debaixo do apostolado. Alô, me suporte. O apóstolo nem é importante. O apóstolo pode morrer. O importante é o apostolado. Ele já ficou registrado. E agora está em seu coração, em sua vida. Se o apóstolo morrer, o apostolado está em você. O apostolado está em você. Olha a diferença do apóstolo para o apostolado. Deus colocou na igreja, Coríntios 12, 28, primeiramente apóstolo. O apóstolo traz o apostolado, depois vai embora. Eu não tenho problema, acabei de chegar do Rio de Janeiro. Mas o apostolado está lá. E se eu sair daqui e for para o Japão, não tem problema, porque o apostolado está aqui. O apóstolo pode morrer, mas o apostolado está em sua vida. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Esse é o mover de Deus. Há um mover de Deus em nosso meio. Para mim está claro. Há um mover de Deus sobre nós. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Como é maravilhoso você encontrar crentes, cristãos, ovelhas, eleitos, como você quiser chamar, que estão debaixo do apostolado. Isso é maravilhoso, abençoado. Você sai daqui, você vai lá longe, você nunca viu a pessoa te ama e você ama de igual modo. Por causa de Filipenses 2. Porque ou perto ou longe, tem o mesmo modo de pensar. Tem o mesmo amor, tem o mesmo ânimo, pensa a mesma coisa. E só o apostolado faz isso. Está entendendo? O apostolado é muito importante para a igreja. O que eu falei? Para a igreja local, aqui, aqui está lá longe, aqui está perto. Para a igreja local, para a igreja universal, para toda a igreja universal na face da terra. Quem é crente tem que estar debaixo do apostolado. Você que está me assistindo, você tem que estar debaixo do apostolado. Simples assim. Eu queria tanto conhecer o apóstolo. Glória a Deus, se você conhecer antes de eu morrer vai ser uma maravilha. Você no Brasil, você na face da terra. Glória a Deus, eu vou te dar um abraço. Mas se não conhecer o apóstolo, precisa estar debaixo do apostolado. Para quê, hein? Para Filipenses 2:2, para ter o mesmo gozo, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Eu disse aqui, o ministério só cresce através dos 5 ministérios na igreja. Da ministração desses 5 ministérios. O ministério só cresce através da ministração do apóstolo, através da ministração do profeta, através da ministração de um evangelista que prega a palavra como ela é. Através da ministração de um pastor que cuida das ovelhas, com amor, com zelo. Segundo Coríntios 11, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Como se fosse o próprio Deus. Por isso Gálatas 4, Paulo disse, vocês me receberam como um anjo do Senhor, como se fosse o próprio Senhor Jesus. É claro que não era o apóstolo Paulo, mas receberam como que fosse um anjo. Por quê? Por causa do zelo, por causa do amor. O ministério só cresce se tiver a ministração de um mestre na palavra. Vai pregar, vai ensinar, vai falar em linha com o que está escrito. Não vai sair uma vírgula nem para lá nem para cá. Cadê o tema, Jaque? Por favor.
não sejamos mais meninos. O crente não pode ser mais criança. Acabou. Quando você estava na lei, dava para suportar. Mas em graça não podemos ser mais meninos. Enquanto estava lá, comendo um pedacinho de pão, tomando um pouquinho de suco, molhando a carne, enquanto estava debaixo da lei, até dava para suportar e entender o crente ser criança. Mas uma igreja em graça, um ministério em graça, que tem um apóstolo, e até que está debaixo do apostolado, não dá para ser mais criança. Com meninice, com criancice, com imaturidade. Você quer ver o que Paulo disse aqui? Deixa o Efésios aberto, por favor. Deixa o Efésios 4 aberto, vem aqui comigo em Hebreus. Olha como que Paulo via esse assunto que eu aprendi com ele. Olha como que Paulo via. Hebreus capítulo 6. Olha como que Paulo via os crentes que estavam debaixo do apostolado. O assunto aqui, irmão, não é o crente A, B, C, D, F, G, H. O assunto aqui é o crente estar debaixo do apostolado. Você está perto, glória a Deus. Você está longe, glória a Deus também. Mas se você está debaixo do apostolado, glória a Deus ao quadrado. Está percebendo a importância de estar debaixo do apostolado? Quem está debaixo do apostolado é como o seu irmão do lado de você aí. Você nunca viu a pessoa, mas se ele está debaixo do apostolado, Filipenses 2, é o mesmo amor, é o mesmo ânimo, é o mesmo modo de pensar. Alô? Que é o que Deus quer para a igreja. O Efésios 4,12, para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério. Olha o que Paulo diz. Hebreus 6, verso 9. Hebreus 6, verso 9. Mas de vós, ó amados. Então Paulo está falando com os crentes. Com a igreja, com as ovelhas, com os eleitos, com os predestinados, com quem já estava em graça, debaixo do apostolado. Então, se já não está mais na lei, está em graça debaixo do apostolado, Hebreus 6,9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Versão atualizada, coisas superiores. Diga por fé, igreja abençoada, diga, Deus espera algo melhor de mim. Então feche os seus olhos suavemente e diga, Deus espera algo melhor de mim. Diga assim, ó, Deus espera mais de mim. Abba Pai, glória a Deus pela sua vida. Deus espera mais de mim. Quantas Bíblias eu tenho? Eu conheço a Bíblia, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu tenho um pouquinho de entendimento. Ele espera mais de mim. Ele espera mais de mim. Quando eu digo mais, é mais atitudes. Mais atitudes de fé, mais atitude de amor, de caridade, de bondade, benignidade. Pregar mais, ensinar mais. Descansar, eu descanso depois. Estou até agora sem almoçar, sem tomar banho. Não tem problema, se eu não morrer, depois eu tomo banho, eu almoço e janto. Essas coisas podem ficar para depois. A igreja, Abba Pai, e o apostolado tem que ser preservado. O banho eu posso tomar depois. O almoço, que eu estou com fome, eu posso comer depois, não tem problema. Mas a igreja e o apostolado tem que serem preservados. Porque de vós, que recebe a graça apostolado, nós esperamos coisas melhores. Quem está debaixo da graça, debaixo do apostolado, quem está próximo do apóstolo, eu espero coisas melhores. O que você acha que eu não espero nada de você? Eu espero muito mais de você, irmã. Eu espero muito mais de você, irmão. De quem está debaixo da lei, eu não espero nada. Ele está debaixo da lei. Ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento. Eu vou esperar o que dele? Ele condena. Você vai para o inferno, hein? Eu vou esperar o que dele? Ele condena as pessoas. Você não vai para o céu nunca. Porque ele está debaixo da lei. Ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento. Mas vocês que recebem a graça do apostolado, Hebreus 6,9, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. E pode ficar em paz, hein? Porque Hebreus 6,10, Deus não é injusto e Ele não se esquecerá da sua obra.
Pode crer nisso. Pode crer nisso. Volta para o Efésios 4, por favor. Cadê o tema, Jaque? Não sejamos mais meninos. Quem recebe essa palavra? Então diga, eu não posso ser mais menino. Diga, eu não posso ser mais criança. Diga, Deus espera coisa melhor de mim. Degusta. Pai. Deixa isso entrar dentro de você, penetrar. Não sejamos mais meninos. Atitudes de meninos, de criança. Somos crentes, cristãos, eleitos, predestinados. Deus espera coisas melhores de nós. Consegue ter ciência disso? Não podemos ser mais meninos. Deus espera coisa melhor de mim. Deus espera coisa melhor de nós. Efésios 4, verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo, não da perna, não do braço, não da orelha, não de um dedo, mas do corpo de Cristo. Paulo está dizendo claramente que o apostolado é para a igreja, para o corpo de Cristo. Esteja você aqui, esteja você lá, esteja você ali, acolá, o apostolado é para a igreja. Quem é a igreja? As ovelhas, os eleitos, os santos, os escolhidos. Está na igreja católica? O apostolado é para você. Está na igreja batista? O apostolado é para você. Está na Assembleia de Deus? O apostolado é para você. O apostolado não é só para quem está em graça. O apostolado é para o corpo de Cristo. Não é um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Não é mais uma pregação, irmão. Pode ter certeza. Já fiz milhares incontáveis. Mas não é mais uma pregação. É uma questão de consciência. Não devo ser mais menino. Não devo ser mais criança. Deus espera coisas melhores de mim. Isso é uma questão de consciência, irmão. Estou falando com um crente adulto, maduro, ou que está saindo da meninice para a fase de adulto, deixando. Hebreus 6, deixando. Como é gostoso agir como adulto. O adulto perdoa, a criança não. A criança quer se vingar. O adulto suporta, a criança não suporta, já quer resolver ali mesmo. Se tiver que cortar a orelha, ele corta, como Pedro cortou. Jesus falou, não, Pedro. Cadê o tema, Jaque? Jesus falou, Pedro, não seja mais criança, Pedro. Eu vou morrer, ressuscitar, não vai ser fácil minha morte na cruz, para você ficar cortando a orelha das pessoas. Isso Moisés já fazia na lei, olho por olho, dente por dente, orelha por orelha. Mentiu, corta a orelha. Errou, corta a orelha. Jesus falou, isso aí Pedro, o Moisés já fazia. Eu vou passar por tudo que eu vou passar para você continuar criança. O que está dizendo o Espírito Santo aqui? O que ele está falando? Efésios 4, 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, olha o que Deus quer. Para você entender, você tem que entrar na Bíblia. Por exemplo, até que todos, Efésios 4,13, até que todos quem? Todos os eleitos. Aqui, não, no corpo de Cristo, verso 12, edificação do corpo, todos os eleitos, todos os escolhidos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Crê como eu creio. Você já está crendo como eu creio? Ou está cheio de dúvidas? Ou está cheio de fortalezas?
Ou ora crê, ora... Eu não, irmão. Unidade da fé é uma coisa. Unidade do Espírito é outra coisa. Efésios 4, unidade do Espírito. Unidade do Espírito, unidade da fé. Unidade do Espírito, a unidade do mover de Deus. Todos debaixo daquele mover, unidade do Espírito. Unidade da fé, todos ter o mesmo modo de crer, de acreditar, sem dúvida. Sem espaço para duvidar, não só do que está escrito, mas do mover de Deus, porque Deus se move, hein? Teve um pastor aí que falou assim, pergunta para o irmão aqui, mas vocês creem ainda no mover de Deus? Como crê ainda? Você está louco? Como crê ainda? Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Como crê ainda? Irmãos, olhem para mim. Essa Bíblia aqui, sem o mover de Deus, não vale para nada. E você sabe quando essa Bíblia estará na terra sem o mover de Deus? Depois que a igreja for arrebatada. Aí o Espírito vai ser tirado da terra. Aí vai ter Bíblia tudo quanto é lado, mas e aí? Aí não tem mais Espírito? Mas a palavra está aqui, em nossa boca e em nosso coração. E o Espírito está em nós. Então há um mover para lá, para cá, há uma manifestação, há um propósito divino que se cumpre em nossas vidas. Esse é o mover. Há um propósito, há um objetivo, há uma vontade divina. Você não vê ele, você não toca nele, mas ele tem uma vontade, ele tem um propósito e ele faz as coisas acontecer. É esse mover que eu estou falando. Claro que eu creio no mover. O mover é Deus. Claro que eu creio no mover. 2 Coríntios 6, confere comigo. Deixa o Efésios 4 aberto. Claro que eu creio no mover. 2 Coríntios 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, verso 16. Claro que eu creio no mover de Deus. Claro que eu creio na manifestação de Deus. Claro que eu creio que Deus intervém em nosso meio. Claro. 2 Coríntios 6, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Consegue entender isso? Como é que você interpreta isso aí? Não tem o que interpretar. Não tem. Ele diz que neles habitarei. Ele já habita em nós. E entre eles andarei. Ele já anda em nosso meio. Ele se move em nosso meio. Há um mover de Deus em nosso meio. Abba, Pai, há um mover de Deus sobre nós. Cadê os que crê? É o Espírito Santo. É a sua glória. De um modo racional, eu me recuso a ser crente sem o mover de Deus. Para que eu quero a Bíblia, a letra? Para quê? Para que eu quero a letra, irmão? Para que eu quero a letra? Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito. Para que eu quero a letra se não tiver o Espírito? Consegue entender o que o Espírito Santo está falando? Vou profetizar. Venha sobre ti, haja discernimento em sua vida espiritual para discernir o mover de Deus em nós, entre nós, sobre nós. A igreja não é uma religião morta, vã, criada pelos homens.
onde as pessoas se sentam em cadeiras e ficam ouvindo um homem falar da Bíblia. A igreja é uma manifestação viva de Deus. Isaías 46, eu trarei, eu farei o meu propósito, a minha vontade, eu os ajuntarei, eu os alegrarei na minha casa de oração. A igreja é um mover de Deus vivo em nosso meio. É Deus que ajunta os escolhidos. É esse mover que eu estou falando. Não pode ser um combinado, irmão. Não pode ser um clube religioso, onde se paga para frequentar. Não pode. Tem que ser um mover, um gozo, uma alegria. Cantar com gozo, com alegria. Pregar com gozo, com alegria. Fazer com gozo, com alegria. Se não tiver, eu não vou fazer. Porque senão é algo somente humano, terreno, carnal. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ser movido por Deus. Que vontade de ir na igreja. Por isso, Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro, ele ficou alegre, porque havia um mover nele. Ele se alegrou. O que não pode haver é assim, putz, eu vou ter que ir para a igreja de novo, não acredito. Putz, grilo. Falei, Reinaldo. Cadê o Reinaldo? Escapou. Falei, putz, grilo aqui. Essa escapou. Putz, grilo. Putz, grilo é velho, né? Não pode ter isso, irmão. Porque se você tiver, eu vou ter que ir para a igreja de novo, então em mim vai ter o quê? Eu vou ter que pregar de novo. Eu vou ter que ensinar de novo. Quem está me entendendo? Nós temos... Alô? Só se você entender, tá? Nós temos que ser guiados e movidos pelo próprio Deus, como era com o povo de Israel. Senão não dá. Tem que ser assim. Tem que ser movido. Tem que ser inspirado. Tem que ser enviado. Está entendendo? Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Para aí. Vocês têm um apóstolo. Vocês têm um profeta, vocês têm um evangelista, vocês têm um pastor, vocês têm um mestre, vocês têm alguém que tem o pleno conhecimento do Filho de Deus. E o Espírito Santo espera que toda a igreja, coloca o dedo no verso 13, chegue ao pleno conhecimento. Pleno, não é um pouquinho só não, pleno, conhecer o que eu conheci. Mas como que eu vou conhecer? Recebendo o apostolado, de quarta, de domingo, você vai conhecendo o que eu conheci. Chega uma hora que o seu conhecimento é pleno, conheço tudo sobre a graça do apostolado. Isso é Hebreus 6,9, de vós esperamos coisas melhores. Efésios 4,13, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida é o nível, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos, cadê o tema, Jaque? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Tem coisa mais feia que crente inconstante? Um dia crê, um dia não crê, um dia está firme, um dia está fraco. Um dia está firme, um dia está mole. Um dia está dando glória a Deus, feliz. Um dia está com a cara feia, parece que matou uns 3. Não, eu me recuso a viver assim. Ser dessa forma, eu me recuso. Eu me recuso. Simples assim, irmão.
Eu creio no Deus vivo. A letra diz que Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, eu não posso ser carrancudo. Se Ele habita em mim, eu não posso estar com a cara feia amarrada. Ele habita em mim. Ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Como é que eu vou estar assim, desse jeito? Como é que eu vou estar vingativo? Como é que eu vou estar nervoso? Como é que eu vou estar querendo me vingar? Agir na carne? Como é que eu vou estar assim, se Ele habita em mim? E eu já provei que não é só letra, hein? Eu vou ver se eu consigo te explicar aí, do meu jeito. Sabe, irmãos, eu sinto uma coisa gostosa, uma vontade de pular, uma vontade de sair correndo, uma vontade de dar risada, uma vontade de chorar ao mesmo tempo, de gosto, de alegria. Estou tentando explicar o que eu sinto, tá? Porque ele habita em mim. Eu só não sentiria nada se eu fosse um filho da perdição. Porque Romanos 8:9, quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. E se não tem o Espírito, não sente nada. Mas se você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você, é impossível você não perceber que Ele está em você. Não sentir nada, é impossível. É impossível. Porque nós não estamos falando de uma religião. Nós não estamos falando de uma filosofia de vida, irmão. Vamos ser bonzinhos. Não é filosofia de vida, não. Estamos falando do Criador dos céus e da terra, que está dentro de você. O Salvador dentro de você. Gênesis 1:2. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, agora Ele está dentro de você. É o Espírito Santo manifesto. Se não tiver o Espírito, a igreja vira uma mera religião. Por isso Paulo disse, não apagueis o Espírito. Cadê o tema, Jaque? Não sejamos mais meninos. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Um manda fazer, você vai lá e faz. O outro fala para não fazer, você vai lá e não faz. Um fala que Jesus voltou, você acha que Ele voltou mesmo. Ele voltou mesmo e o mundo não percebeu que Ele voltou? Ele voltou e ninguém percebeu? Nem os do presente, nem os do passado. Não era para ter... Não era? Ninguém percebeu nada. A história nem fala nada. A Wikipédia do Google não fala nada. Interessante, ele voltou e não... Não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Não seja mais menino, não seja mais criança. Além de ter uma Bíblia, você tem o Espírito de Deus em você. Não seja mais criança. Não seja mais menino, para ficar acreditando em besteira, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em mula sem cabeça, em saci pererê, que Jesus já voltou. Não seja mais criança, menino inconstante, que crê em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Não é o diabo que engana, não é o demônio, são os homens que enganam. Vê na sua Bíblia, Efésios 4, versículo 14. Pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Está claro ou não está claro? Como diz o Tiririca, deixa de ser besta, meu. Jesus nasceu, 3 reis magos e seguiram a estrela,
E foi um alvoroço. Porque o Isaías tinha profetizado, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Então, o Isaías tinha profetizado que ia nascer. Aí Mateus 1, aí Jesus nasceu. O mundo parou, nasceu o Salvador. O mundo parou. Jesus foi crucificado, mas antes ele teve uma história. Curou cego, paralítico, leproso, andou sobre o mar e fez milagres. Teve uma história. O mundo ficou sabendo disso. Aí ele volta e ninguém sabe de nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode ter certeza, irmão. Ele mesmo disse que todo olho verá. Você pode ter certeza. A volta do Senhor será muito mais gloriosa que o nascimento de Jesus de Nazaré. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Essa conversa que Jesus voltou e ninguém sabe de nada. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando? Não seja mais criança, irmão. Para ficar crendo em saci pererê. Para ficar crendo em mula sem cabeça. Não seja mais criança. Efésios 4,14. Não sejamos mais crianças inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Alô? Nós já temos uma doutrina. Por favor, deixa o Efésios aberto, abre em Romanos. Nós já temos uma doutrina. Não há outra. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, não somos nós, fomos. Tendo vós sido, quer dizer, nós fomos, não somos mais. Graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Diga, graças a Deus. Não é o que Paulo diz? Mas graças a Deus. Então o que vocês têm que dizer? Porque você foi entregue a uma forma de doutrina. Que forma que é essa? Romanos 1,5. A graça e o apostolado. E isso nos basta. Não tem outra doutrina. Não tem mais doutrina. Não tem uma revelação que Deus não havia falado. Isso não existe. Abre em Gálatas 2. A revelação está aqui, está nas suas mãos. Abre em Gálatas 2. Olha aqui, ó. Olha aqui. Gálatas 2. Paulo tinha sido arrebatado. Deus tinha se manifestado a ele em Cristo. Foi ao terceiro céu. Aí, Gálatas 2:1. Passado 14 anos, Paulo falando, Gálatas 2:1. Subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E eu fui lá em Jerusalém por causa de uma revelação. Olha para mim. Toda a revelação que Paulo recebeu, ele escreveu em suas 14 cartas. E entregou a nós, os gentios. Não há outra. Não há mais. Por isso, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, porque não há outra revelação. Já foi revelado. Por causa desta revelação, Paulo foi lá em Jerusalém, onde tinham batido, prendido ele, onde tinham perseguido.
Depois de passado 14 anos, verso 2, subi a Jerusalém por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, porque o que me foi revelado, eu fui lá e falei para eles. Diga comigo, diga comigo, diga comigo. E o que Paulo falou? Para terminar, 1 Tessalonicenses 4. E o que Paulo falou, né? Que ele foi lá e expôs para ele. Paulo expôs para eles. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. O que ele expôs? O que ele expôs a eles? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos, nós acreditamos nisso, que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos, é isso que Deus revelou a ele, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor, olha o que revelou a ele, olha o que foi revelado a ele, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque se estiver escrito, apenas li. Leu o quê? Li a revelação que Paulo colocou aqui. Ele foi em Jerusalém por causa de uma revelação. E lá ele diz, pela graça sois salvos, abençoados em Cristo. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Com uma só oferta te aperfeiçoou para sempre. Agora você é uma nova criatura. Você foi justificado. Eram essas revelações que ele falava. Como também essa aqui. E para terminar, 2 Tessalonicenses 2. 2 páginas do lado. Cadê o tema, Jaque? Não sejamos mais crianças. Não seja criança, irmã. Não seja criança, irmão. Crente velho, acreditando em besteira, em saci pererê, em mula sem cabeça, que Jesus já voltou. Não seja criança. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus voltou e ninguém sabe de nada. Você consegue entender isso? Pensar um pouquinho? Você consegue pensar um pouquinho, raciocinar como adulto? Pensar. Olha o que eu li que Paulo disse aqui, o que vai acontecer na vinda do Senhor. Cadê o tema, Jaque? Não sejamos mais crianças, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, estou terminando. Ora, irmãos, o mesmo Paulo falando. 2 Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, quanto à vinda, ele continua o assunto. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nossa de quem? Da igreja. E a igreja está aqui ainda. Tá ou não está? Ou eu estou falando com fantasma? A igreja está aqui. A igreja não está na terra? Na vinda do Senhor a igreja será tirada da terra. Dá um sinal quem entendeu o que eu falei.
Coisa que não aconteceu ainda. A igreja está aqui. Eu não preciso nem perguntar se está claro, né? A igreja está aqui. A igreja está na terra. Tem caneta aí? A igreja está na terra. O Espírito Santo ainda está na terra. Quando a igreja for tirada, o Espírito Santo será tirado. Se você tem o Espírito Santo, então a igreja está aqui ainda. Porque se a igreja não tivesse mais, nem o Espírito estaria. E como é que você ia crer se o Espírito não está mais? Se nós cremos por causa do Espírito. É o Espírito que nos leva a crer. Jesus disse, Ele testificará de mim. Ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, segundo Tessalonicenses 2, verso 1, ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Em outras palavras, não mude o seu modo de pensar. Em outras palavras, não seja mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Efésios 4,14, que com astúcia induzem ao erro, não à verdade, ao erro. Mas esse é um erro de interpretação grotesco. Tem como cair num erro desse, certo? É um erro grotesco de interpretação, de hermenêutica, de teologia. Isso é um erro grotesco. Os testemunhos de Jeová falaram que Jesus voltou em 1914. Antes disso, falaram que ele ia voltar em 1914. Já estamos em 2019 e não aconteceu. Passaram vergonha. Os adventistas, Ellen Good White, falaram que Jesus ia voltar. Cadê? Estamos aqui ainda. Marcaram datas. A pastora Valnice Milhomens deu datas da volta de Jesus. Estamos aqui ainda. A verdade é uma só, irmão. Está claro ou não está claro? Então Paulo disse, verso 2, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis. Eu não estou perturbado. Eu não. Um monte de gente falando besteira aí, eu não estou perturbado com nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Espírito dele está em mim. Abba, Pai. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Paulo disse, nós não falamos essas besteiras aí não. Não fica perturbado não, porque isso não procede de nós, Paulo está falando. Como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Se o dia de Cristo já tivesse chegado, o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Quem dá um sinal, quem está entendendo? O que a igreja está fazendo na terra? A igreja está aqui por causa do Espírito Santo que está aqui ainda. Grava isso. Quando a igreja for tirada, o Espírito será tirado. Está claro? Isso é Bíblia. O Espírito não habita em nós? Porque a igreja está aqui. A igreja somos nós. Se a igreja não estiver mais, para que o Espírito vai estar aqui? Na aranha? Na barata? No tatu? No jacaré? Não, eles não são um templo do Espírito Santo. Nós somos. Ele habita em nós. Ele está em nós. Ele está aqui porque a igreja está aqui. Na terra. Para terminar. Versículo 2. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Quem recebe essa palavra, levanta a mão direita. Segundo Tessalonicenses 2:3. Isso aqui é apostolado, hein? Eu não tinha nem nascido, pra você não falar que eu estou inventando. Está escrito mais de 2000 anos antes de eu nascer. Está escrito há mais de 2000 anos.
Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto o quê? Versículo 1, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Verso 3, isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que não aconteceu ainda. Dá um sinal se está claro aí, hein? Cadê o tema, Jaque? Fala para o seu irmão, não seja mais menino. Levante a mão direita e diga, eu não devo ser mais menino. Menino inconstante, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Diga, eu não devo ser mais menino inconstante. E para terminar, 1 Coríntios 14. Primeiro Coríntios 14. É o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Estou inventando alguma coisa aqui, irmãos? Não. Estou mudando o que está escrito? Não. Estou dando minhas interpretações de como eu penso que é? Não. Alguém aqui, só levante a mão quem percebe. Alguém aqui percebe que eu estou lendo o apostolado de Paulo? Alguém percebe isso? Amém. Que eu não estou, sabe, indo além, nem mais nem menos, nem colocando nem tirando, só estou lendo o apostolado. 1 Coríntios 14, para terminar, versículo 20. Vamos ficar de pé para ler esse texto. 1 Coríntios 14, verso 20. Cadê o Nelson? Está aqui, Júnior? Dá um tom aqui para mim, por favor. Primeiro Coríntios 14, verso 20. Irmãos, está percebendo que tudo está procedendo de Paulo? Eu leio um texto, mas tudo de Paulo. Tudo de Paulo, que é o apostolado. É a revelação que Deus deu a ele, para a igreja. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quem recebe essa palavra? Diga, eu não devo ser menino no entendimento. Mas sede meninos na malícia. Diga, eu devo ser menino na malícia. E adultos no entendimento. Diga, eu devo ser adulto no entendimento. Coloque a sua mão na Bíblia aí. Feche os seus olhos. Diga assim, eu não devo ser criança no entendimento. Eu devo ser criança na malícia. E adultos no entendimento. Coloque a sua mão na Bíblia e faça a sua oração aí agora. Senhor, eu recebo a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Eu declaro, Senhor, tua graça em minha vida. Está escrito, eu creio. Eu me submeto ao apostolado, porque eu fui entregue a uma forma de doutrina. E eu não posso mudar. A doutrina foi dada. É a graça e o apostolado. Foi dado à igreja. Está confirmado pelo Espírito Santo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Está escrito. Eu creio. Deus me escolheu. Está escrito. Antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Quem crê no apostolado, levante a mão para dizer: Deus me escolheu. Agora, Deus me escolheu. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Vamos deixar registrado nos céus e na terra porque
E para que nós nascemos? Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Diga pela fé, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Romanos 8:29 diz: de antemão me conhecer e também me chamou. Romanos 8:30 diz: predestinou e também justificou, justificou e também glorificou. Vamos cantar o apostolado, Romanos 8:29. De antemão me conheceu e também me chamou. Romanos 8:30 diz: predestinou e também justificou, justificou e também glorificou. Só se você levantar as duas mãos para dizer assim, ó: eu nasci. Cante, igreja. Hebreus 1:14. E há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. Quem agora está em graça, cante. E em graça agora estou. Eu nasci. Pra quê? Cante, igreja abençoada. Estou. Papai. E há anjos em meu favor. Eu nasci. Ali que em Cristo me reconciliou. Cadê os que estão em graça? E em graça. Louva a Deus, igreja! Quero ouvir a igreja. Cadê os que estão em graça? Louva com a alma, com a alma. Igreja linda. Cadê os que estão em graça? E em graça. Louva, igreja. Graças a Deus. E em graça. Bem bonito para terminar. Eu nasci para a glória do Senhor. Estou, Pai, e há anjos em meu favor. Eu nasci. E em graça, graças a Deus. Não seja mais criança, não seja mais criança.